A 28ª jornada da Liga entrou para a história do futebol português por boas e más razões. O Futebol Clube do Porto ganhou a prova, ganhou a Liga. A União de Leiria fez alinhar 8 jogadores numa partida de futebol frente ao Feirense. O sonho europeu do Sporting terminou esta semana em Bilbao. A equipa foi afastada da Liga Europa, onde há supremacia das equipas espanholas. Valência e Atlético vão jogar a final. O mesmo não aconteceu, ao contrário do que se esperava, na Liga dos Campeões. As equipas espanholas tombaram perante o Bayern de Munique e o Chelsea. Pep Guardiola retirou conclusões da má época do Barça e afastou-se do comando técnico da equipa. Miguel Guedes, Jaime Mourão Ferreira e Telmo Correia são os grandes adeptos na tribuna VIP da Antena 1, nesta emissão dedicada na antepenúltima jornada da Liga de Futebol. Bem-vindos a uma emissão que celebra o 26º título do Futebol Clube do Porto. Jaime, Telmo, Miguel, querem começar por aí? Antes de mais nada, enfim, boa tarde a todos. Boa tarde, e parabéns, naturalmente, ao Miguel. Honra a quem ganha, neste caso talvez com um pouquinho menos de glória do que é costume e habitual nestas circunstâncias. Menos sedução. Mas pronto, mas ganhou na mesma e, portanto, há que dar os parabéns sinceros, porque conseguiram chegar ao fim do campeonato em primeiro, sobretudo porque, no meu entender, tiveram o mérito de beneficiar muito bem de erros e falhas alheias, não é? E, portanto, isso também conta e contou e de que maneira neste campeonato. Portanto, parabéns, Miguel, e parabéns ao Porto. Telmo, alguma coisa a acrescentar? Não, felicitar o Miguel, simpaticamente, deve estar naturalmente contente. Eu também estaria, independentemente das circunstâncias em que o meu clube fosse campeão e dos problemas que tivesse atravessado para lá chegar, e, portanto, felicitá-lo pelo título e deixar, quando muito só, o meu protesto, porque o champanhe aqui a este lado nunca chega. Às vezes. E, portanto, tirando esse pequeno protesto, obviamente, deixar o Miguel e podemos enfim, deixar o Miguel, ouvir o Miguel sobre o título e depois, obviamente, também comentar qualquer coisa se for o caso. Miguel, que título é este? Para todos os efeitos e ponto prévio, este Porto de Vítor Pereira é campeão com uma marca pior do que a anterior, que é uma marca histórica de André Vilas-Boas. Mas é curioso, olhando para trás, para os últimos 3 títulos ganhos pelo clube com treinadores diferentes, para este ciclo mais recente, é melhor do que o Porto de Jesualdo e do Quadriense. Que campeão é o Futebol Clube do Porto? Bom, antes de mais, agradecer, obviamente, ao Jaime e ao Telmo as palavras que dirigem a mim, mas, obviamente, dirigem ao Porto e à competência que o Porto, apesar de alguma menor sedução no seu estilo de jogo, conseguiu ter esta época. Eu gostaria de salientar que é a 5ª garrafa de champanhe que eu abro em 7 anos de programa, o que quer dizer que, bom, nós temos ganho muito, temos ganho bastante. Eu, caso não ganho para as garrafas de champanhe, mas apesar de tudo, é muito interessante poder fazer sempre um flop à entrada da emissão. Flop é um ato falhado. Por acaso foi um bocadinho que não era aquele timing. Mesma, portanto, não era. Eu queria mesmo abrir e abri um bocadinho antes do tempo. Bom, também ganhamos o título antes do fim do campeonato, portanto, de alguma forma, pensávamos que podíamos levar isto mais até ao fim. A tua pergunta, Tiago, para mim é muito clara. Não há épocas iguais. Interessa-me muito pouco discutir se esta época é relativamente melhor ou pior a uma das 4 épocas de Jesualdo ou uma época que eu achei infinitamente desgraçante do ponto de vista até do coração, da forma como eu vi aqui para jogar, que foi a época de Quadriense. Portanto, o que me parece é que analisar esta época poderia nos levar aqui a ter que começar pelo início dela. Pela saída de André Vilas-Boas, pela contratação apressada de Vítor Pereira, pela saída de Falcão, pela não contratação de um ponta de lança eficaz, por uma gestão de um plantel que, em parte, quis sempre sair do Porto e, portanto, essa boa fé que a SAD manifestou em querer manter a espinha dorsal do ano passado acabou por se revelar um problema durante este ano e, por isso, apesar de todos os erros
que Vítor Pereira possa ter cometido, do Maicon na defesa a lateral esquerdo, do adiantamento de Luz quando ele chega, de algumas substituições, de alguma falta de constância na defesa, de alguma falta de motivação, mas a verdade é que Vítor Pereira teve que viver durante toda esta época sem um ponta de lança de facto eficaz e teve a capacidade, e eu julgo que não é uma capacidade para qualquer treinador, de não estilhaçar com aquele balneário. E o que é que eu quero dizer com isso é que este balneário do Futebol do Porto este ano terá sido um dos balneários mais difíceis de dirigir e digerir de que há memória. E, portanto, porventura, só um treinador com este low profile, com esta humildade, com este portismo, é que seria capaz de fazer, e também por isso Vítor Pereira está absolutamente de parabéns com esta conquista. Sim, mas já agora também com as idas de Pinto da Costa sucessivas ao balneário. Também falaria nisso, é a importância de um presidente. Aí foi mesmo para segurar as pontas todas e segurou. Sim, aliás, eu julgo que qualquer presidente dos 3 grandes clubes que estão aqui representados foram ao balneário várias vezes este ano e, portanto, Pinto da Costa não foi exceção. Por motivos diferentes. Sim, com certeza, por motivos diferentes. Pinto da Costa não foi exceção. O Porto teve ali um outro momento crítico, não é? O Porto teve, enfim, como nós sabemos e analisamos aqui, o Porto teve momentos muitíssimo críticos. Claro. Nomeadamente o jogo de Coimbra para a Taça de Portugal e outros que seguiram. É que aquele jogo não serviu, infelizmente, de exemplo. E como tal, o Porto, e esta, no fundo, é a minha reflexão sobre o Porto este ano, ganha com muito mérito, ganha com pouca sedução, é verdade, mas ganha com um mérito que não era expectável. É que o Porto teve que jogar esta época, muitas vezes, contra si próprio. Isso era algo que não se podia prever. É algo que é inusitado. Algo que o Porto já não via, se calhar, desde os tempos de Otávio Machado. E, portanto, este Porto, que esteve a jogar contra si próprio durante grande parte da época, cuja humildade e solidariedade só viu aparecer no último terço da época, é um Porto com enorme mérito na conquista e que nos traz imensa felicidade. É o 20º campeonato da nossa história, são 5 títulos em 6 anos, 7 títulos em 9 anos, 14 títulos em 20 anos e, meus amigos, isto é motivo para uma enorme felicidade, como devem compreender. Hoje Pinto da Costa teve a oportunidade de esclarecer o que é que pretende fazer em relação ao comando técnico da equipa, mas não garantiu a continuidade de Vítor Pereira. Teve a oportunidade de o fazer aos microfones da Antena 1. Vítor Pereira deve continuar, Miguel? Tiago, eu julgo estar particularmente à vontade, ou pelo menos sinto-me completamente à vontade para abordar essa questão, porque durante quase toda a época houve muita gente que criticou amargamente Vítor Pereira. E eu sempre apontei os erros que ainda hoje apontei a Vítor Pereira, alguns erros nas substituições, na forma como geria a equipa, nas substituições, na forma como adaptava jogadores que não eram jogadores de raiz em lugares problemáticos da equipa. Sempre lhe reconheci alguma falta de capacidade, ou muita falta de capacidade de motivação para o exterior da massa adepta, isso parece-me evidente, e também, julgo eu, para dentro do balneário. Mas também sempre, apontando-lhe isto, sempre o defendi intransigentemente numa altura em que quase todos lhe apontavam o dedo e a faca. Porque achava que, naquela altura, aquela equipa, parte daquele balneário, não estava com o treinador. E a equipa não jogava. E neste momento, Miguel? Porque não queria jogar. E aí não se podem assacar culpas a um treinador. Neste momento, o que se vê é que este último terço da época vimos uma equipa mais unida, mais solidária, mais humilde, se calhar mais à semelhança da humildade de Vítor Pereira, que teve, aliás, uma manifestação fantástica. Pode ou não pode continuar, Miguel? Se pode ou não continuar, ainda nesta primeira se me pede que resume e passe para aí, Tiago, eu diria que a equação está em cima da mesa. Eu acho que essa porta, acho que ninguém resolveu essa questão ainda. Acho sinceramente, enfim, do que me parece, acho que essa decisão não está tomada, está dependente de vários fatores, do que vai ser, nomeadamente do que será a equipa do próximo ano, da preparação da equipa para o próximo ano. Eu julgo que essa decisão não está tomada. Eu julgo que Vítor Pereira ganhou neste último terço do campeonato algumas condições para continuar, mas não me espanta que a equação da saída esteja em cima da mesa. Jaime, sai ou fica?
Eu acho que tudo vai depender do equilíbrio das forças qualitativas da equipa técnica, porque Vítor Pereira, ao contrário do que aconteceu com o Vilas Boas, esteve demasiadamente sozinho ao longo da época. Só agora, já mais na parte final, é que beneficiou de um Paulinho Santos mais interventivo, a tentar motivar e agarrar os jogadores e o balneário. Portanto, tudo vai depender da forma como a direção do Porto equacionar a nova equipa técnica e quem for efetivamente um adjunto, mas um adjunto de respeito e de qualidade para Vítor Pereira. Por outro lado, eu penso que, enfim, é conhecido que Pinto Costa não deixa cair os seus treinadores, muito menos aqueles que vencem. Portanto, a sair Vítor Pereira será sempre pela porta grande e com certeza que naquele emaranhado de relações que existem entre o Porto e muitos agentes e empresários do futebol poderão encontrar uma saída airosa e bonita para Vítor Pereira. Eu penso que são as únicas duas possibilidades, porque julgo que intimamente até se pretende que ele não continue como chefe de fila da equipa técnica. Mas, no entanto, agora, enfim, há um dado novo em cima da mesa, que é um problema efetivo, um problema, por um lado, um problema bom, não é? Que é o título, exatamente. E, portanto, aliás, viu-se, só para terminar, viu-se a forma como Vítor Pereira agradeceu a Pinto da Costa todas as manifestações de solidariedade, aquele abraço e aqueles sucessivos agradecimentos que deu ao Presidente, acho que demonstram tudo, não é? Telmo, eu acho que ele era muito ingrato se não agradecesse ao Presidente. Parece-lhe que Vítor Pereira poderá continuar, deverá sair? Tiago, só uma pequena análise, se me permite, quer dizer, porque eu acho que tenho um bocadinho aqui de déficit de posse de bola nesta análise, até porque devolvi logo a bola ao Miguel nos cumprimentos iniciais, não é? Eu acho que, vamos lá ver, há um bocadinho a sensação, e várias pessoas disseram ontem, inclusivamente adeptos do Porto disseram entre ontem e hoje, que a sensação que fica não é que o Porto é campeão graças ao Vítor Pereira. O Porto é campeão, para alguns adeptos portistas e para alguns observadores do futebol, apesar do Vítor Pereira. O que, enfim, é uma sensação obviamente estranha em relação a um treinador, ou seja, não há uma convicção dos adeptos, eu tenho, como, enfim, qualquer um de nós, à volta deste debate e deste painel tem muitos amigos portistas, e muitos desses meus amigos portistas dizem, bom, nós fomos campeões, mas nem sei como é que fomos campeões com este treinador, quer dizer, não há uma empatia dos adeptos do Porto em geral. É verdade que, enfim, no limite, como o Miguel aqui fez e como ele disse, defendem o treinador, apesar de algumas críticas. Eu também, enfim, não me estou a lembrar de casos concretos, mas eu ouvi várias vezes o Miguel, e bem, fazer uma análise correta de opções do Vítor Pereira que não foram as melhores, e portanto fica essa sensação. O que é que eu diria? Quer dizer, eu diria que não querendo, quer dizer, querendo reconhecer que quem ganha, ganhou, e portanto não vale a pena retirarmos mérito a quem ganhou, não creio que seja uma linha sequer interessante. Reconheço que o Porto este campeonato teve um bocadinho alguma felicidade do campeonato, quer dizer, enfim, teve algumas felicidades, teve a felicidade de ser campeão, apesar de nunca ter sido ao longo da época, e enfim, esta análise nem é minha, tem direitos de autor e até é do Jaime, nunca foi a equipa que jogou melhor ao longo do campeonato, e eu estou de acordo com essa análise que ele aqui fez várias vezes, quer dizer, houve uma altura em que foi o Benfica, houve uma altura menor em que foi o Sporting, houve um momento até em que foi o Braga, quer dizer, portanto, nunca foi a melhor equipa a jogar futebol, teve a felicidade de ser a equipa que ao longo do campeonato mais grandes penalidades a favor teve, não estou a dizer que isso tenha sido por qualquer razão estranha, mas teve de facto essa felicidade. Teve a felicidade de ter algumas decisões críticas que eu acho que foram muito importantes neste campeonato a favor do Porto e em desfavor do seu rival direto, que foi o Benfica. Estou-me a lembrar do momento que eu acho que é um momento crítico de todo o campeonato, que é o golo do Maicon com assistência do Ricardo Santos na Luz, enfim, que é um momento decisivo. Teve outras felicidades positivas, Miguel, teve outras felicidades positivas, para o Miguel também não ficar... Não, 2/3 do campeonato a serem beneficiados e depois não, de todo. Não, mas eu acho que esses momentos são importantes, quer dizer, teve a felicidade de ter o Hulk... Miguel, mas está bem, mas aqui vais concordar. Teve a felicidade de ter o Hulk, que foi um jogador que puxou sempre a equipa, empurrou a equipa para a frente e globalmente ganha. Agora, eu acho que ganha apesar do treinador, ou seja, ganha com um treinador que não é um treinador convincente, não é um treinador arrebatador, e ganha sem nunca demonstrar um grande futebol este ano. Agora, feitos estes reparos, feitas estas críticas, que eu acho que foram de felicidade, como o Benfica teve vários erros em desfavor e, portanto, de infelicidade do Benfica também em decisões que foram importantes, na minha opinião, também neste campeonato, independentemente dessa felicidade, o Porto é campeão e mérito ao campeão. Do seu ponto de vista, acha que
o título que Vítor Pereira neste momento dá enquanto treinador ao Futebol Clube do Porto vai garantir a continuidade do treinador. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Eu acho que está criado, acho que está criado um dilema muito complicado, que é obviamente o de despedir um treinador campeão, ainda que o treinador não convença ninguém. Apesar de tudo, eu diria que o Porto tem uma convicção fortíssima, que é aquela que aqui já foi explanada e que tantas vezes foi explanada, de que o Pinto da Costa resolve tudo e mais alguma coisa, e portanto que o treinador é mais ou menos irrelevante. Quer dizer, se tirassem de hoje para amanhã o treinador e pusessem o massagista ou outro qualquer, que o Porto continuará a ser campeão, porque é a estrutura que ganha e é o Pinto da Costa e é o não sei quê, e portanto se essa convicção for a convicção determinante no Porto, eu acho que o Porto vai manter o treinador, porque se ganhou com o Vítor Pereira, pode continuar a ganhar com o Vítor Pereira, quer dizer, portanto, eu acho que essa será determinante. Agora, não tenho certeza nenhuma, não consigo ter uma percepção, talvez o Miguel nos possa ajudar, eu não consigo ter uma percepção exata da cultura, da mentalidade, que respeito, repito, do Futebol Clube do Porto. Miguel, alguma percepção mais forte? Não, a percepção mais forte na decorrência do que eu dizia. Josualdo Ferreira foi um treinador que nunca conseguiu consenso no Porto. E esteve cá 4 anos, ganhou 3 títulos. É um treinador que eu estimava imenso e que acho que fez um trabalho notável no Porto. Nunca foi consensual. Vítor Pereira, no seu primeiro ano, é evidente que não podia, nestas condições, ser consensual. Fez um trabalho extraordinário. É um treinador que sofre, a meu ver, de um déficit de motivação exterior, que eu julgo que pode ser também interior para o balneário. Como disse, terá lidado com um dos mais terríveis balneários do Porto nos últimos anos e, como tal, merece todos os meus parabéns, todos os meus encómios, todas as minhas felicidades, todos os meus aplausos, mas julgo que ele próprio saberá o que quer fazer no Futebol Clube do Porto. Esperar para ver, e nenhum dos três traçou num destino claro, o destino da saída, que é muitas vezes aquele que os adeptos do Futebol Clube do Porto reclamam mesmo na hora da vitória para Vítor Pereira. Está assim analisado o primeiro momento desta emissão, a vitória do Porto no campeonato, 26º título, e a indefinição quanto ao futuro do treinador, quanto à continuidade de Vítor Pereira, até em função das declarações pouco claras de Pinto da Costa hoje na Antena 1. Na segunda metade vamos olhar para o episódio protagonizado pela equipa da União de Leiria, que entrou em campo com apenas 8 jogadores. Até já. A equipa da União de Leiria escreveu um momento negro na história do futebol português ao alinhar com 8 jogadores na antepenúltima jornada da Liga com o Feirense. A presença em jogo, ainda assim, evitou, pelo menos até ver, uma confusão classificativa. Telmo, este jogo inacreditável foi antecedido por diversos episódios e revelações surpreendentes. De resto, o caso não está encerrado. Neste momento, a União de Leiria admite regularizar a situação financeira para tentar inscrever os jogadores da equipa júnior no próximo desafio com o Benfica. Qual lhe pareceu o episódio mais rocambolesco? Tiago, eu acho que isto, enfim, e pegando na sua expressão de caso negro, quer dizer, eu acho que tudo o que seja negro no futebol português e não tenha a ver com a Académica de Coimbra é obviamente lamentável. E eu acho que isto não é um caso negro, isto é dos casos mais negros, é dos casos mais estranhos e mais sinistros da história do futebol português, e eu acho que é um caso que é preocupante, quer dizer, porque enfim, estamos aqui 4 pessoas que, tendo outros gostos e outros interesses na vida, gostam de futebol, quer dizer, que não têm aquela cultura de desvalorizar o futebol, de achar que o futebol não tem interesse, quer dizer, eu acho exatamente o contrário, e tenho a certeza que todos nós, os 4 aqui, achamos que o futebol é uma imagem de marca fortíssima do país, quer dizer, não só através dos nossos clubes e dos nossos clubes principais, mas até através dos portugueses que brilham lá fora, enfim, Mourinho, Cristiano, etc, por aí fora, quer dizer, portanto, o futebol é uma imagem de marca fortíssima do país, e é evidente que esta imagem de marca vai passar lá fora, e esta realidade vai ser ouvida lá fora, e vai constituir um sério desprestígio, na minha opinião, para o futebol português. Portanto, isto é um caso gravíssimo. Não é o primeiro caso grave no Leiria, quer dizer, o Leiria nós tivemos a questão do estádio, que é surreal, ainda no outro dia, por acaso, a propósito de uma coisa que não tinha nada a ver com futebol, mas estive numa reunião no estádio de Leiria, quer dizer, aquele gigante ali abandonado, sem nexo nenhum, a não ser utilizado sequer pela equipa da cidade, que por sua vez também não tem público, é surreal. Já tínhamos tido rescisões em janeiro, treinadores foram 4, quer dizer, e agora atingiu um grau de surrealismo completo, quer dizer, não é só o Leiria apresentar-se com 8 jogadores para jogar um jogo do campeonato,
é um que fugiu com uma mala com não sei quantos mil euros, mas que o que era grave é que estava equipado, é um clube que tem jogadores com salários em atraso há não sei quantos meses e aparece o presidente com uma linguagem que eu pessoalmente não conheço o senhor de lado nenhum, mas parece-me absolutamente inenarrável, como se a culpa fosse dos jogadores que estão sem receber há não sei quantos meses e que eram desertores e que eram uns malandros e não sei o que. Quer dizer, enfim, o que eu ouvi e o que eu fui ouvindo sobre o Leiria, eu acho que é tudo rocambolesco, quer dizer, é entre o ridículo e o caso de polícia e uma coisa meio absolutamente inaceitável. Quer dizer, agora, há aqui uma coisa que eu acho que é a questão que se tem que discutir e debater daqui para a frente, que é, isto não é aceitável, isto não é normal, podem existir outras situações. E porquê é que isto chega a este ponto? Quer dizer, como noutros casos que nós temos no país. Está a referir a outros casos, curiosamente ninguém fez a associação, mas no mesmo momento há uma equipa de basquetebol que falha à meia-final por problemas financeiros. Claro, portanto, quer dizer, nós ouvimos falar, e às vezes à boca pequena. E permite que o Porto seja apurado para a final da Liga de Basquetebol sem jogar. Claro, Miguel, Tiago, e a minha questão, só para terminar a questão é esta, quer dizer, estes casos têm, obviamente, repercussões, falam-se muitas vezes à boca pequena, mas antecedem-se, como noutras situações na vida portuguesa e na vida do país, e estes casos têm que ser fiscalizados, tem que haver fiscalização prévia. Quer dizer, portanto, a pergunta é, houve ou não houve? O que é que dentro das suas responsabilidades a Liga e a Federação fizeram e o que é que agora que o caso chegou a este rocambolesco, o que é que a Liga e a Federação vão fazer para que ele não continue e que não se repita? Miguel, há muitos responsáveis de facto neste episódio. Alguém ficou bem nesta fotografia? É muito Pensando difícil. em Sindicato de Jogadores, Liga de Clubes, Federação, União de Leiria. Não, eu sei nós sabemos quem são os mais prejudicados, são os jogadores. Há os jogadores que não receberam um tostão desde que chegaram a Portugal. Há um jogador, julgo eu, o Keita, aquele que supostamente o presidente e missionário João Bartolomeu... Mas que foi reintegrado agora, é uma coisa extraordinária. Diz que... sim? Sim, parece que sim, ouvi uma notícia. Diz que terá fugido com uma mala com 6 mil euros. Não, mas já foi reintegrado. Foi reintegrado? Foi reintegrado, é extraordinário. E agora o Leiria agora já tem 9 jogadores para entrar em campo, pelo menos 9. Extraordinário. Diz ele, em entrevista, que não recebeu um tostão desde que chegou, nem lhe pagaram a viagem sequer do país de onde veio para cá. Quer dizer, é inacreditável e isto, eu gostaria, enfim, independentemente das teses conspirativas que dizem que isto é uma manobra, que são manobras para acabar ou para retirar poder à Liga de Mário Figueiredo, independentemente de dizerem que isto é tentar expor uma evidência que não há possibilidade de alargamento quando a maior parte dos clubes em Portugal, isso é evidente. É evidente. A maior parte dos clubes em Portugal não cumprem sequer o pagamento dos salários dos seus jogadores. Agora, há outra coisa que também me parece evidente. O Leiria tem o presidente e tem o clube que merece. João Bartolomeu, enquanto presidente do Leiria, ouviu falar de ordenados em atraso, a forma como ele fala em ordenados em atraso, e todo este processo, com uma raiva incontida de quem sente que nunca faltou a qualquer obrigação para com os jogadores. Pelo contrário, acho que é absolutamente inacreditável, inaceitável e roça, enfim, adjetivos que eu não vou aqui proferir. Como tal, Leiria tem também o clube e o presidente que merecem. Bom, dizer que isto, no fundo, acaba sempre por tocar no fundamental. E o fundamental, a espinha, do meu ponto de vista nisto é: condições é necessário criar e fazer respeitar condições de admissão, de licenciamento e de controle da execução que garantam os salários e a concorrência leal no futebol português. Claro. E fiscalização. A execução. No fundo, uma execução orçamental, desse ponto de vista, quase, não é? Quase uma execução de mercearia, se quiserem. É necessário. Não basta ter os princípios. Depois, os princípios, se não forem observados, vemos isso no fim. Bom, é o que está a acontecer. O fim é este. O fim é trágico. O fim é trágico. A maioria dos jogadores, acho que 80% dos jogadores das ligas profissionais de futebol têm ordenados em atraso. Isto é absolutamente inacreditável. Bom, afeta a Leiria, afeta outros jogadores, afeta outros clubes, mas afeta também aqueles poucos clubes que têm tudo em ordem, tudo em dia e que, neste caso, estão a lutar deslealmente numa competição que devia ser equitativa. Jaime, podemos admitir que é urgente retirar conclusões deste episódio numa altura em que se fala de alargamento das divisões profissionais do futebol? Fala-se em alargamento e o mais provável é esse ser o pano de fundo de tudo aquilo que está a acontecer. Não é? Ou até, justamente, considerar que isto que está a suceder sucede por causa
dessa estratégia, digamos assim? Eu acho que sucede fundamentalmente porque também no futebol, à semelhança de outras atividades que também nos tocam e muito, a todos os níveis, há a ausência de uma entidade reguladora verdadeiramente forte e eficiente no apuramento dos clubes e dos orçamentos que lhes permitam ter acesso e permanecer em competição, de acordo com as regras estabelecidas, não é? Não basta ter regras que depois facilmente são ultrapassadas, e temos ouvido dizer nos últimos dias que muitas vezes os jogadores, mesmo com salários em atraso, assinam documentos dizendo que está tudo bem para que o clube possa continuar em prova e respeitar os parâmetros estabelecidos. Mas depois esses mesmos jogadores que assinam os documentos dizendo que têm os salários em dia, depois já dizem que têm não sei quantos meses em atraso. Portanto, tudo isto é contraditório e, evidentemente, não se pode passar por cima destas questões de ânimo leve. No entanto, relativamente a esta situação, eu devo dizer que eu não faço um julgamento tão definitivo e único relativamente à direção do União de Leiria, sabendo nós que diversíssimos clubes estão na mesma situação. Eu penso que isto acontece ao Leiria, muito provavelmente porque o Leiria está mais isolado, está mais sozinho, tem menos apoios e era, digamos, o elo mais fraco de todos aqueles que estão em incumprimento para se poder abater. Porque... Jaime, deixa-me só dizer-te, o Leiria tem, como é sabido, uma enorme parceria com o Sport Lisboa e Benfica. Tem jogadores emprestados. Ainda há pouco tempo o Giannini foi comprado. Nós sabemos desses casos. Não me parece que seja ou seja, não parece um clube sem apoio, entendes? Mas não basta. Tem jogadores emprestados pelo Benfica e o Benfica impecavelmente assumiu as responsabilidades em relação aos seus jogadores. E digo-te uma coisa, neste caso concreto, a verdade esportiva só não é mais maculada do que já foi, no meu entender, porque existe a sorte desses 8 jogadores que entraram em campo, 4 serem do Benfica. É verdade. E a sorte tem a ver com o seguinte facto. Do Benfica assumir as suas responsabilidades. Não é por causa disso. É fundamentalmente porque, se não fosse assim, e houvesse um abandono da União Leiria, o Benfica era prejudicado na classificação com 3 pontos e o Braga aproximava-se do Benfica e ficava a 1 ponto do Benfica. Portanto, o Benfica está também a defender os seus interesses e, para sorte de todos nós, isso permite com que 8 jogadores entrassem em campo no último jogo e agora parece que já podem ser 9 e talvez até 11, no caso das coisas avançarem. Há um dado aqui na negociação que eu acho estranhíssimo. É que, até o último momento, estava-se a conseguir um acordo para o pagamento de 3 salários aos jogadores. E, subitamente, eles aparecem a reclamar 5 salários. Isto, para mim, é absolutamente surrealista. E, neste papel, há aqui um papel a ser desempenhado também pelo sindicato que eu, francamente, não entendo, não consigo descortinar como é que jogadores patrocinados por um sindicato preferem receber nada a receber 3 ordenados, sabendo-se agora que, ao que parece, todos foram almoçar a um dos restaurantes mais caros da região, quando têm não sei quantos meses de salários em atraso. Portanto, tudo isto, de facto, não cheira bem. Há aqui muita coisa por apurar e volto a frisar aquele dado que para mim é relevante de ter-se verificado, esta sorte, digamos assim, de o Benfica poder ser prejudicado com 3 pontos e não permitir que tal aconteça. Porque, se não fosse assim, nós, eu tenho a certeza quase absoluta de que estávamos num impasse muito maior, embora a verdade esportiva já tenha sido maculada e a académica já está a ser diretamente prejudicada porque um opositor direto, que é o caso do Feirense, jogou contra uma equipa contra 8 elementos, ou seja, com uma tática de 4-3, não é? Falta tudo o resto. E se o União de Leiria existisse, seria muito penalizante para o Sporting, como sabes. Para o Sporting também, mas o Sporting aqui nestas coisas não é tido nem achado e acaba sempre por levar pela medida grande. A sorte aqui foi existirem aqueles 4 jogadores do Benfica e o Benfica ter sido evidentemente inflexível nas suas determinações, fazendo com que eles compareçam e, por arrasto, levaram os outros e isso salvou minimamente a verdade esportiva. Porque ela já foi prejudicada, como eu disse. Claro. Sim, mas é preciso, já preciso deixar uma coisa aqui clara, que a posição do Benfica é indiscutível e é correta. Quer dizer, porque o Benfica tem uma série de jogadores no Leiria
E o Benfica, em relação aos seus jogadores, está bem, mas claro, fica a ideia um bocado que o Benfica fez aqui não sei o quê. Não, o Benfica fez aqui não sei o quê. Não, inclusive o Benfica fez aquilo que deveria fazer, claro, tendo em vista, nomeadamente, a defesa dos seus interesses legítimos. Agora, é evidente que o Benfica deve ter as coisas regularizadas com os atletas. Mas a interpretação de porque é que o Benfica o fez é uma interpretação. Agora, o Benfica, por exemplo, nós temos o Schaffer, que é capitão de equipa e que é jogador do Benfica, a dizer, pensámos fazer como os restantes jogadores, mas o Benfica deu-nos instruções para jogar. Portanto, o Benfica aqui, do meu ponto de vista, é impecável. Exatamente, mas ele só disse aquilo que eu frisei aqui, não é? Claro. Portanto, estamos esclarecidos. Na defesa intransigente dos seus interesses. Já agora, só para concluir, devo dizer que este problema do União de Leiria não é o único no futebol, já nem falo de outras modalidades, porque ainda hoje se soube que o Fátima vai ser alvo de um processo e de um inquérito, porque ao que parece tem um jogador mal inscrito, Fátima, que ganhou a sua série na segunda divisão, e também aparecem agora os 3 vencedores das 3 séries da segunda divisão a dizer que só vão disputar a liguilha para apurar o vencedor da segunda divisão porque querem acesso automático à divisão superior. Portanto, este é o futebol que temos e que temos desde sempre, lamentavelmente. Uma palavra para Pep Guardiola. Estou a abrir já o tema das competições europeias. Deixa o Barcelona. Fim de um ciclo, Miguel? Bom, eu não sei. Tenho muitas dúvidas. Pep Guardiola conquistou 13 títulos no Barcelona em 4 épocas, não é? Que podem ser 14. Podem ser 14 se vencer a taça espanhola. São 2 ligas dos campeões, 3 ligas espanholas, 3 supertaças espanholas, 2 mundiais de clubes, 2 supertaças europeias. A espinha dorsal da seleção espanhola, campeã, é dele. Portanto, e depois pertence-lhe outra coisa, que é ele, como ninguém, conseguiu aliar arte, eficácia e valores. Não é? Já se conhecia a pop art do Andy Orwell, agora se calhar conhece a Pep Art, que é outro capítulo, ainda por cima com uma despedida tão suave, tão sábia, tão tranquila. Escreveu-se outro capítulo nessa Pep Art. Vai ter que o provar noutro clube, mas é claramente um treinador que parece ter nascido nas nuvens. Jaime, fim de um ciclo, uma bonita despedida, o que é que lhe parece? Fim de um ciclo, à semelhança do que acontece em qualquer país do mundo, à exceção de Inglaterra, não é? Onde o futebol parece que, de facto, pertence a um outro planeta e onde a estabilidade é a palavra de ordem para os treinadores. Está a defender com isso que ele devia continuar? Não, eu acho que ele sai fundamentalmente por ele, não é? É fundamentalmente por ele, ou seja, ele percebe que só consegue adquirir uma dimensão mundial se tiver desafios noutras paragens, com outros clubes, com outros jogadores não formados na região e, portanto, ele necessita desse desafio. Portanto, ele chegou a uma encruzilhada. Ele próprio. Eu acho que isto tem a ver fundamentalmente com ele e, digamos que à distância, com a sombra tutelar de Mourinho, não é? Porque justamente na altura em que Mourinho se prepara para ser campeão pelo 4º clube diferente, no 4º país diferente. E isto é muito marcante para aquele que comanda há 4 anos, aquela que é considerada nestas épocas, a melhor equipa do mundo, não é? Mas, portanto, ele próprio sente que é manifestamente insuficiente ser o grande senhor de uma região e ele quer passar a ser o grande senhor do mundo e percebeu, melhor do que ninguém, que só pode conseguir além fronteiras. Mourinho foi acentuando isso no confronto direto ao longo desta época. E com razão. E com razão, sim. Com toda a razão. Foi, de facto, valorizando esse aspecto, embora, num determinado momento, pareceu-me, para minimizar o insucesso frente ao Barcelona. Telmo, o que dizer da saída de Pep Guardiola? Eu acho que é, de facto, o fim de uma mais do que um ciclo, é o fim de uma era, não é? Quer dizer, de facto, até pelos números que o Miguel aqui referiu, o Guardiola marca uma era do Barcelona, uma era que foi muito elogiada, quer dizer, enfim, eu não sou um indiscutível admirador daquele futebol de enrola do Barcelona. É um bocadinho futebol de enrola, é bonito, mas é um bocadinho futebol de enrola às vezes, mas respeito, os resultados são indiscutíveis, mas há uma coisa que me parece aqui, ou 2 coisas que me parecem muito, muito evidentes, que é de facto o fim de uma era. O Pep Guardiola e esta saída do Pep Guardiola, quer dizer, é engraçado, o resto eu estava a ver aqui, vi esta semana, ontem, se não me engano, na Marca, o Puyol a dizer, há uns dias atrás, teria apostado tudo em que ele continuava, quer dizer, portanto, e é o Puyol, não é um qualquer, não é? Quer dizer, portanto, tem algo de surpreendente, mas eu acho que é uma vitória do Mourinho também. Ou seja, ele sai porque perde, este ano não ganha nada e não ganha nada, fruto de 2 coisas que eu gostaria de assinalar. Primeiro, uma vitória claríssima do Mourinho, que vai ser campeão em Espanha.
Em segundo lugar, porque perde com uma equipa que, quando jogou com o Benfica, toda a gente dizia que não valia nada, que o Benfica só tinha estado a discutir a eliminatória até ao fim, porque o Chelsea era um lar de terceira idade e que não prestava para nada e que estava arrumado e tal. Pois bem, o Chelsea pôs o Guardiola fora, com a ajuda, obviamente, do Mourinho. Isto aconteceu... E de muita sorte também. Isto aconteceu futebol, 2 dias depois da equipa ter sido eliminada da Liga dos Campeões, ou seja, de se ter percebido que o Barcelona podia ganhar apenas a taça. Telmo, não resisto a lançar esta provocação. Nós não vamos falar do Benfica por uma questão de opção nesta emissão, porque há de facto outros assuntos. Benfica e Jorge Jesus deviam ter escolhido um momento assim para saldar as contas? Para saldar as contas em que aspecto, Tiago? Não. Não deviam? Escolhido um momento como para saldar as contas, não percebia. A época do Benfica terminou. A época do Benfica terminou, está bem, mas quer dizer, vamos lá ver, o Benfica não é, deste ponto de vista, o Barcelona. E até o Benfica, foi pena ao Benfica não passar o Chelsea, porque senão o que poderia ter acontecido era ter sido o Benfica afastar o Guardiola em vez do Chelsea. O Benfica tem que fazer a leitura, obviamente, da sua época. Tem que fazer a leitura, e eu acho que o Benfica está, e a reflexão que o Benfica tem que fazer, na minha opinião, já o disse aqui há pouco, quer dizer, a felicidade de outros foi também muita infelicidade do Benfica. Quer dizer, e Jorge Jesus não podia ter tirado outras conclusões? Não, podia, mas quer dizer, mas isso é uma leitura que em primeiro lugar ele tem que fazer, não é? Quer dizer, e portanto ele tem que fazer essa leitura e a direção tem que manter ou não manter a confiança. Eu acho que essa leitura oscila, na minha opinião ainda, entre duas realidades. Primeira realidade e primeira possibilidade. Reconhecer que, independentemente do Benfica efetivamente ter tido muitas decisões ao contrário e decisões infelizes contra o Benfica que influenciaram muito este campeonato, o Benfica tem que fazer mais além disso, não é? Quer dizer, porque, enfim, no jogo do Porto, na Luz, não há nada a fazer, mas no jogo em Coimbra, mesmo com várias decisões contra o Benfica tem a obrigação de tentar ir mais longe e de ganhar aquele jogo, apesar disso. Portanto, e provavelmente em Vila do Conde e seguramente contra o Olhanense, não é? Apesar das decisões contrárias, apesar de decisões erradas que desfavorecer o Benfica tem a obrigação de fazer mais. E, portanto, o Benfica tem que fazer essa leitura e tem que oscilar entre essa leitura de renovação e de que é preciso mudar qualquer coisa e a leitura de não afetar uma estrutura que é uma estrutura de estabilidade. Ou seja, eu diria neste momento que a leitura... E Jorge Jesus personifica, é determinante nessa estrutura de estabilidade, é isso que nos está aqui a dizer? Não sei se é determinante, mas não arriscaria, sem uma reflexão profunda e sem uma alternativa e sem pensar numa alternativa clara, tirar já essa equação, como dizia o Miguel em relação ao Vítor Pereira no início deste programa. Portanto, eu não diria uma decisão definitiva sobre isso. Não ficou preocupado com as notícias que surgiram ontem de que Jorge Jesus tinha um acordo com o Futebol Clube do Porto? Não fiquei nada preocupado, até porque, como digo, se o Vítor Pereira foi campeão, o Jorge Jesus se calhar também podia ser feliz no Porto ou em qualquer outro lado. Quer dizer, isso para mim não é dramático de maneira nenhuma. Quer dizer, não é dramático. Acho que o Benfica tem que refletir um bocado sobre si próprio, sobre a sua estrutura, mas uma reflexão equilibrada. Ou seja, quer dizer, não é a reflexão de quem diz está tudo mal, fizemos tudo mal, isto é uma desgraça absoluta, porque não é. Quer dizer, o Benfica fez muita coisa bem feita, o Benfica melhorou a sua estrutura desportiva, o Benfica valorizou o plantel, o Benfica valorizou os jogadores, o Benfica fez excelentes negócios até valorizando os jogadores, coisa que o Benfica não fazia há muitos anos esta parte. Portanto, o Benfica tem muita coisa boa que não tem que deitar fora, mas ao mesmo tempo, incluindo a equipa técnica, incluindo o trabalho que fizeram, o Benfica chegou a ser claramente a melhor equipa a jogar em Portugal. Vamos voltar a essa reflexão mais tarde. Mas tem que fazer essa reflexão com serenidade e com equilíbrio. A época ainda não terminou para o Sporting, tem uma taça para jogar, pode chegar ao terceiro lugar, mas foi afastado da Liga Europa, aí terminou. Jaime, para terminarmos, impõe-se um elogio do Sporting, do Betis, através daquela eficácia gigantesca de Llorente, ou é o momento de perceber o que é que falhou, quem comprometeu na equipa do Sporting? Betis não, do Bilbao. Não do Bilbao, mas, do Bilbao, não, sim, mas do Bilbao. Antes de mais nada, evidentemente, elogiar a grande carreira do Sporting na Europa, onde, no meu entender, perde o jogo ingloriamente devido a 2 ou 3 fatores. Em primeiro lugar, aqueles golos fora de horas, sobretudo o primeiro. Eu acho que o primeiro é fatal, a terminar a primeira parte, logo após o gol do Sporting, e curiosamente, eu até estive aqui há umas semanas atrás para referir um episódio que tinha ocorrido já por 2 vezes ao Sporting, que é a equipa perder a concentração logo após marcar um golo. Aconteceu isso em Alvalade contra o Manchester City. Eu não sei se vocês têm isso presente, mas Kun Agüero aparece na cara de Rui Patrício na jogada imediatamente a seguir à bola ir ao centro. E aconteceu agora mais uma vez, e aconteceu numa outra ocasião que eu agora não tenho presente, mas sei que aconteceu e até tive para referir isso oportunamente. No entanto, portanto, eu penso que aí há um trabalho de grande mentalização e concentração a fazer por parte de Ricardo Sarpin.
Sabine, relativamente aos jogadores, e eu penso que isto tem a ver com a juventude do plantel e o facto de serem efetivamente bastante inexperientes, sobretudo nestas andanças europeias. Há aí um trabalho específico a fazer. Agora, atenção, o Sporting não teve que jogar apenas contra uma equipa por vezes violenta, teve de jogar também, e é preciso dizer isso, porque eu nunca vi isto na vida, teve que jogar contra um árbitro que, ainda por cima sendo inglês, permitiu coisas e tomou atitudes que eu sinceramente não compreendo. Aquele primeiro cartão amarelo ao Van Wolfswinkel, aos 9 minutos de jogo, por tentar antecipar-se a um defesa e de carrinho não conseguir chegar à bola porque o defesa se antecipa, isto não é amarelo em parte nenhuma do mundo, muito menos quando os árbitros têm instruções da UEFA para nas meias finais até serem complacentes. Nós vimos um Luís Gustavo do Bayern... Nesse pormenor, por favor. Sim, mas é importante frisar isto, porque o árbitro da meia final do Real Madrid não temos esse tempo, só mostrou o amarelo aos 101 minutos, Miguel, e aqui mostrou aos 9. A palavra final para aquilo que o Sporting fez na Liga Europa. Elogiar o Sporting, que perde parte da eliminatória em casa com os golos falhados. O Sapinto monta uma estratégia vencedora para Bilbao. É obrigado a retirar, se calhar, Matias de jogo e aí dá o jogo. E tira o Matias porquê? Porque leva 2 faltas duríssimas nos primeiros 10 minutos. Tipo, sabiam perfeitamente o que estavam a fazer. Telmo, eu acho que de facto o Miguel tem razão. O Sporting sem o Matias e sem o Ismailov, enfim, independentemente das razões que for, não é a mesma coisa. Eu acho que o árbitro, na minha opinião, sinceramente, pode até ter tomado uma decisão errada ou outra e prejudicado o Sporting, mas é um árbitro de facto à inglesa, deixou jogar, enfim, exatamente no gol do Bilbao, no primeiro gol. No primeiro gol, exatamente. Completamente. Em relação ao Sporting, só dizer o seguinte, há aqui uma coisa também, quer dizer, o Sporting também tem erros, o Sporting tem erros próprios, quer dizer, e o João Pereira tem, na minha opinião, grandes responsabilidades em 2 dos golos, quer dizer, no primeiro chega atrasado e no segundo é toreado pelo gol, mas olha lá o que é. Um drible é perfeitamente aceitável em futebol. É tirado para um lado, é tirado para o outro. Eu acho que tem responsabilidades. Independentemente disso, eu acho que há 2 coisas importantes neste jogo, que é o Sporting jogou bem, discutiu até ao fim, caiu de pé, e houve uma coisa que, na minha opinião, bonita, e parabéns desse ponto de vista ao Sporting e ao Atlético de Bilbao, que foi uma certa, enfim, honradez, por assim dizer, um certo tratamento de respeito entre os 2 clubes, que é bonito de ver no futebol, já tinha visto outros jogos, entre os adeptos, tinha visto isso, por exemplo, com o Liverpool e o Benfica. Na reta final. Vamos ao melhor ou pior, e é mesmo o melhor e o pior. Miguel, campeão? O melhor. Bom, o melhor, o título de campeão nacional do futebol 2011-2012 para o Fogo do Porto, com todo o mérito e com a pouca sedução que se lhe reconhece. Vítor Pereira, apesar das dificuldades e dos erros. Pinto da Costa, por saber dar um murro na mesa nos momentos certos. Hulk e Elton, sempre eles. E Pep Art de Guardiola. O melhor da semana, Jaime, apenas o melhor, rapidamente. O Sporting na Europa, a honra ao Porto pelo campeonato, os estoicos 8 jogadores do Leiria, o título europeu Telma Monteiro e 5 portugueses no Estoril Open. Vão ao Estoril Open, porque Portugal não se pode dar ao luxo de perder grandes provas internacionais. Não há tempo para esse slogan. Telma, o melhor. Telma Monteiro, judoca do Benfica, campeã europeia, as surpresas Bayern e Chelsea e o campeonato português relançado para o 3º lugar, com o Porto já campeão, a luta entre os 2 Sportings para o 3º, e estou com o Jaime também, o número enorme de portugueses no Estoril Open. O pior? O pior, indiscutivelmente, o caso do União Leiria. Quer dizer, o caso do União Leiria é indiscutivelmente o pior desta semana. O fim da era Guardiola no Barcelona, enfim, e a queda do Sporting com dignidade, como aqui sublinhamos. Jaime, o pior? O caso do União de Leiria, Vítor Pereira e Jorge Jesus, a quem ninguém quer dar descanso, o espalhanço ao comprido do Sporting de Braga e a arbitragem tendenciosa em Samamés. Miguel, o pior? O caso do União de Leiria, o Braga que parece insistir em não resistir, o Benfica que parece não resistir em caçar bruxas em processo pré-eleitoral com o presidente ausente do país, o Sporting que aparenta respirar com Paulo Pereira Cristóvão na antecâmara de um inevitável processo eleitoral, a meu ver. Recordo que, se não escutou a emissão, pode ouvi-la no sítio da Antena 1, ler também os Grandes Adeptos no blog em rtp.pt/Grandes Adeptos e no Diário I, na edição de terça-feira, sempre no dia seguinte à emissão na rádio, Os Adeptos em papel e com resposta escrita a uma pergunta feita pela edição de Desporto do I. Voltamos na próxima semana, após o desafio
desafio que ainda falta nesta antepenúltima jornada, Sporting Académica, para seguir esta noite na Antena 1, e depois da penúltima jornada, toda no sábado, Olhanense Marítimo, Futebol Clube do Porto Sporting, Desafio Grande, Passos de Ferreira Rio Ave, Feirense Guimarães, Nacional Gil Vicente, Sporting de Braga Beira-Mar, Académica Vitória de Setúbal e Benfica, esperemos, contra o 11 da União de Leiria. Até de hoje a 8 dias. Boa semana para todos. 11 pelo menos, digo eu.